Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading e eu tô aqui para mais uma análise ao vivo da semana. Hoje não é sexta, né, como você pode perceber. Eu deixei a análise de sexta-feira para hoje, nesse sábado. Nessa sexta-feira eu não consegui fazer uma análise, né, eu tive alguns contratempos aqui. Precisei ficar ocupado com algumas coisas e deixei para fazer essa análise, para te trazer essa análise hoje, nesse sábado, e vai ser um jogo de amanhã, né, do domingo. Então, como sempre, vamos começar pela análise da semana passada. Infelizmente, esse jogo que eu fiz a análise da semana passada, ele não entrou, em live na Betfair. Se você for rever o vídeo dessa análise aqui, você vai ver que quando eu mostro as odds da Betfair, vou até mostrar para você nessa tela aqui. Lá naquele vídeo, se você for olhar na parte que eu mostro a Betfair, você vai ver que tem essa marquinha aqui, ó, nos mercados. Tá? Pode confirmar lá depois. Essa marca, ela diz que esse jogo vai entrar em play, né? Ela vai entrar em live. Então, quer dizer, quando a gente olha essa marquinha no campeonato, no mercado, a gente tem certeza que o jogo vai entrar para trading, né? Você vai poder fazer trading nele durante o andamento do jogo. Chegou na hora do jogo, a Betfair suspendeu todos os mercados e retirou o jogo do in-play, né? Da capacidade de fazer trading no jogo. Então, o que aconteceu? Esse jogo virou punt, né? As tips que eu dei não tiveram como entrar para fazer trading, né? Eu disse que era lei no Bramberg, isso deu certo, né? Isso, se fosse para trading daria certo. As outras que eu dei foi o over 2,5. Essa não daria certo, porque os dois gols saíram só no final do jogo. O over 1,5 ficaria, se você tivesse entrado antes, ficaria praticamente para punt mesmo. E o HT também não deu certo. Mas de qualquer forma, não teve como operar, né? Então, vamos tratar isso daqui como um jogo anulado. Tá? E o jogo que eu escolhi para a análise de hoje foi Copenhagen e Aarhus. Esse campeonato aqui é o campeonato da Dinamarca. Tá? Esse jogo vai acontecer amanhã, dia 29 de maio, domingo, ao meio-dia. Pela Superligaen, né, o campeonato dinamarquês, pela rodada 33. Tá? Nos últimos 3 anos, a gente vê aqui, teve uma vitória do Copenhagen, empate, vitória do Copenhagen, empate, vitória do Copenhagen. Então o Copenhagen já vem aqui de 4 anos sem perder do Aarhus, né? Direto de 4 anos para cá, Copenhagen só ganha do Aarhus. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, a gente vê o Copenhagen com uma derrota, um empate e 8 vitórias. É um time bastante regular. O Aarhus tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ele oscila um pouco, né? Ele é dos últimos 10 jogos ele vem oscilando aí entre derrotas e empates, derrotas e vitórias, com alguns empates entre os jogos. Então o Copenhagen é um time bem mais regular. Na classificação do campeonato dinamarquês, a gente vê o Copenhagen como líder. Ele tem 68 pontos. E o Aarhus em nono colocado
com 37. Jogando em casa, o Copenhagen tem 42 pontos, com 16 jogos já jogados. São 13 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota jogando em casa. Marcaram 41 gols, sofreram só 13. Tanto o ataque quanto a defesa do Copenhagen são bons. O Aarhus tem a segunda pior campanha jogando fora de casa. Eles têm 11 pontos em 16 jogos, somente uma vitória fora de casa, 8 empates e 7 derrotas. Marcaram 21 gols, sofreram 30. Tem saldo negativo. O ataque marcou metade dos gols do Copenhagen. Então, o ataque e a defesa não funcionam direito. Dessa maneira que a gente vê que o Copenhagen é favorito. Todos os jogos na condição casa fora. Tem todos os jogos do Copenhagen, somente em casa. A gente vê aqui os 3 empates do Copenhagen. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vitórias. Nenhum jogo perdido. O Aarhus tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empates e só essa vitória. Bom, vamos analisar uma back ao Copenhagen. Se vale back ao Copenhagen. Para analisar back, a gente tem que ver que se o Copenhagen tem maior quantidade de jogos vencidos sobre quantidade de jogos não vencidos. Não vencido seria empate mais derrota. Então, quantidade de jogos vencidos, a gente já vê que é imensamente maior. E só tem 3 empates. Analisando somente o lado do Copenhagen, daria para fazer back nele. Só que como é um confronto, a gente precisa que o Aarhus faça uma campanha fora de casa que complemente a campanha do Copenhagen em casa e ofereça para a gente a condição de back no Copenhagen. Então, se a gente fizesse back no Copenhagen, a gente precisaria que o Aarhus a gente precisaria que o Aarhus perdesse o jogo. Então, se empatar ou o Aarhus vencer, a gente tem prejuízo. Por esse motivo, a gente tem que somar a quantidade de jogos do Aarhus que ele não perde, que seria empate mais derrota, mais vitória. Jogos que o Aarhus não perde seria empate mais vitória, e comparar com a quantidade de derrotas. Então o Aarhus tem como derrota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 derrotas. A quantidade de jogos não perdidos, que seria empate mais vitória, precisa ser inferior a esse número. Vamos ver. Empate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais a vitória. 9 jogos não perdidos. Portanto, o Aarhus ele não oferece para a gente uma campanha necessária para que a gente tenha lucro na back, lucro seguro, tá? Lucro seguro na back ao Copenhagen. Por que não? Porque levando em consideração esses vários empates do Aarhus aqui, vamos supor que por um erro do Copenhagen, o Copenhagen sofre o gol primeiro, tá? E você esteja na back ao Copenhagen. Por causa da campanha, da tendência de jogos do Aarhus fora de casa, ele tende a empatar demais. Então, o máximo que você conseguiria pegar aqui, se o jogo tender para ele, o máximo que você conseguiria pegar seria um empate. Então você teria prejuízo na sua back. Tá? Então não vale fazer back no Copenhagen por esse motivo. Vamos ver então a capacidade de lei. A zebra,
Lei ao Aarhus. Para a gente fazer lei ao Aarhus, a gente precisa que ele tenha jogos não vencidos superior aos jogos vencidos. Então a gente vê que ele só tem uma vitória aqui e o resto é só jogo não vencido. Então vale. A lei ao Aarhus vale, até porque a gente já viu que a campanha do Copenhague não tem derrota. Então lei ao Aarhus vale. Back ao Copenhagen existe algum risco, por isso não aconselho fazer. Okay? Outra coisa que a gente analisa é a capacidade dos times em over ou under. Então vamos contar os placares em under do Copenhagen. Under 2,5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos em under 2,5. E em over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos com over 2,5. Então, o Copenhagen ele tende a over 2,5. Né? Ele oscila entre over 1,5 e 2,5 e tende mais a 2,5. O Aarhus, os jogos dele, vamos somar os de under 2,5 primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 under e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 over. Os jogos do Aarhus varia entre over 1,5 e over 2,5, com mais tendência a over 2,5. Okay? Bom, análise classificativa do adversário. O Aarhus é nono colocado. Ele entra aqui. Né? Já teve um jogo no campeonato entre Copenhagen e Aarhus. Terminou empatado. Olha só o risco que eu cheguei a mencionar ali. Terminou empatado em 2-2. Nessa área da tabela, a gente já sabe que o Copenhagen não tem derrota. Ele só tem vitória ou empate. Isso confirma que a lei é válida. Desses jogos, sempre o Copenhagen abriu o placar. Está escrito casa aqui. Copenhagen abriu o placar. Gols em primeiro tempo. Teve 1, 2 só. Tá? 2 nessa área próxima do Aarhus. Só 2 jogos com gol em primeiro tempo. O Copenhagen é primeiro. Ele entra aqui. Nessa área, o Aarhus só teve empate e derrota. Né? Ele já como a gente viu, ele empatou com o próprio Copenhagen. Empatou também com o Sønderjysk. Então ele tem jogos com tendência a empate aqui no topo da tabela. Muito cuidado. Desses jogos aqui foram 2 over 2,5, 2 under 2,5. Acho que eu esqueci de olhar aqui, né? Do Copenhagen teve 1, 2 over 2,5 e 1, 2, 3, 4 under 2,5. Voltando aqui, dessa parte, quem abriu o placar? O Aarhus abriu 2 vezes o placar. Ó. Ele abriu o placar 2 vezes. E 2 vezes foi o time da casa que abriu o placar. E gol em primeiro tempo, teve 1, 2, 3, 4. Todos os 4 jogos tiveram gols em primeiro tempo. Como o Copenhagen não teve muito gol em primeiro tempo, muito jogo com gol em primeiro tempo, é melhor não fazer o 0,5 HT. Vamos focar mais no mercado, na lei, né? Na lei. E decidir ali para baixo, a gente decide o mercado de gol. Então, descendo aqui, mercado de gols.
Então aqui no quadro de gols, a gente vê o Copenhagen com uma média de gol marcado de 2,56. O Aarhus sofre 1,88. O Aarhus marca 1,31. Copenhagen sofre 0,81. Aqui a gente vê que é muito mais fácil o Copenhagen fazer gol no Aarhus, porque ele sofre mais gol, né, do que o Aarhus fazer gol no Copenhagen. A defesa do Copenhagen é muito melhor. Média de gol marcado mais sofrido, 3,37 do Copenhagen, 3,19 do Aarhus. Essa média, ela costuma te mostrar a capacidade de gols que pode acontecer nesse confronto, se você levar em consideração a média menor, né? É o over que fica mais fácil de você acertar, caso você queira trabalhar em over. Então o over mais fácil aqui, como as duas médias ficam acima de 3, né, é bem possível que esse jogo chegue a over 2,5. Principalmente porque o Copenhagen sozinho, ele consegue te dar um over 2,5. Né? É a média de gols que ele marca por jogo quando ele joga em casa. Tá? Então ele sozinho consegue te dar o over 2,5. Ele não precisa do adversário, que o adversário marque gol para que o jogo vire over 2,5. Né? O Aarhus já precisa. E como o Copenhagen cobre essa média com os gols marcados, então é possível que esse jogo chegue a over 2,5. Jogos sem sofrer, do Copenhagen quando joga em casa, 50%. E jogos sem marcar, só 6%. Aqui a gente está verificando que a lei no Aarhus, né, sem olhar a média do Aarhus, a gente consegue ver que o Copenhagen consegue dar para a gente uma segurança se a gente depender dele para fazer lei na zebra. Porque ele tem uma defesa muito forte e um ataque também muito forte. Isso facilitaria a questão da lei, porque a gente precisa que o time não sofra gol e que marque, se possível, né, para a gente ficar menos tempo no mercado. A média de jogos sem sofrer do Aarhus é 13%. E jogos sem marcar 25%. Média ideal para a gente fazer lei na zebra, porque ela tem um ataque fraco e uma defesa fraca. Pode ver que a porcentagem de jogos que o Aarhus fica sem sofrer gol é inferior. Tá? Sem sofrer, quer dizer, os jogos que ele não tomou gol. Esses jogos são inferiores aos jogos que ele fica sem marcar. Então ele costuma sofrer bastante gol. Jogos com mais de 2,5 do Copenhagen, 56%. Com menos de 2,5, 44%. Do Aarhus, com over 2,5, 69%. Under 2,5, 31%. Lembrando que, como o Aarhus não tem um ataque forte, esses jogos que o Aarhus tem em over 2,5 só viraram over 2,5 porque ele sofreu muito gol dos adversários. Tá? Como o Copenhagen consegue te dar sozinho um over 2,5, então é bem possível que essa porcentagem prevaleça. Tá? É bem possível que o jogo do Aarhus agora também fique em over 2,5. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 16 jogos que o Copenhagen fez em casa, ele abriu o placar 14 vezes. 88% dos jogos. Dos 16 jogos que o Aarhus fez fora de casa, ele só abriu o placar 4 vezes. Então a gente vê que é bem possível que o Copenhagen abra o placar. Está vencendo o intervalo. Dos 14 jogos que o Copenhagen abriu o placar, 8 desses jogos foram ainda em primeiro tempo, 57%. Dos 4 jogos que o Aarhus abriu o placar, 3 foram
em primeiro tempo. Como a gente está vendo que a chance dele abrir placar é muito menor que a do Copenhagen, então é bem possível que, se sair gol no primeiro tempo, seja um gol do Copenhagen. Vence no final. Dos 14 jogos que o Copenhagen abriu o placar, ele venceu 12, 86%. Dos 4 jogos que o Aarhus abriu o placar, ele não ganhou nenhum. Então, pelo menos o jogo termina empatado. Se o Aarhus não terminar perdendo, ele termina com o jogo empatado. E reviravolta, o único jogo que o Copenhagen começou perdendo, ele virou. Ele virou o placar. Já o Aarhus, dos 11 jogos que ele começou perdendo, ele só virou uma vez. Então a chance dele vencer realmente é quase nula. Quadro de gols, momento de gols, né, na verdade. A gente viu que é possível fazer um over 2,5, né, pela média dos gols. Então quando a gente coloca esse over 2,5? A gente vê que o Aarhus sofre gol durante o primeiro tempo inteiro. Ele até aumenta a quantidade de gols sofridos com o passar do tempo. E o melhor momento do Copenhagen no primeiro tempo é entre os 16 e os 30 minutos. Tá? É o segundo pior momento do Aarhus no primeiro tempo. Então é bem possível que você possa colocar o seu over aqui nesses 16 aos 30. Cuidado com a entrada do over. Tá? Se o jogo começar realmente parado, tente fazer o over 1,5. Tá? Até chegar aos 15 minutos, o over 1,5 dá uma subida. Tá? Daqui a pouco a gente vai olhar o valor das odds, mas o over 1,5 vai dar uma subida dependendo da odd. Tem valor você entrar no 1,5 e não no 2,5. Dependendo do valor da odd, se for muito baixa, aí realmente é melhor o 2,5. Não importa se você vai entrar no 1,5 ou no 2,5. Porque como a gente está fazendo análise para trading, o objetivo é pegar um gol. Claro que se você pegar um gol no over 2,5, seu lucro vai ser um pouco maior do que um gol no over 1,5. Né? Então, vamos tentar focar nesse over 2,5 aqui. Tá? Dos 16 aos 30. Até porque o Aarhus toma muito gol em primeiro tempo. Né? Então é bem possível que saia um gol do Copenhagen aqui. E aí você pode estar pensando, pô, mas então por que não faz o 0,5 HT? Não faz o 0,5 HT porque o Copenhagen tem muito pouco gol em primeiro tempo. Isso na ótica dos jogos do Copenhagen. A gente está fazendo análise individual. Né? A gente não tá analisando o confronto para fazer esse 0,5 HT. Então é melhor a gente não fazer. Tá? Isso é uma característica intrínseca do Copenhagen. Terminar o primeiro tempo em 0-0. Se você faz o 2,5, se você não pegar um gol aqui, você pode pegar um gol no segundo tempo. E mesmo assim ter lucro. Já o 0,5 HT você não tem essa capacidade. Então, prefira, né, quando existe algum risco, prefira fazer a operação que você tem a capacidade de esperar um pouco mais. Tá? Eu não estou querendo transformar a sua operação em punt, mas quando a gente tem essa possibilidade, infelizmente a gente tem que usar. Né? A gente só não pode deixar aberta aí até o final do jogo, esperando um milagre. Né? Mas esperar um pouquinho além da conta não faz mal para ninguém. Até porque a gente precisa de um gol só. Então seria aqui, tá? Colocar o over, se você for entrar, os 16 aos 30. Resultado do intervalo, acabei de falar. Né? O Copenhagen tem a maior porcentagem de placares em 0-0.
31% dos jogos termina 0 a 0. E o segundo maior placar é 1 a 0 pro Copenhagen. E o terceiro maior placar é 2 a 0 pro Copenhagen. Então os placares favorecem ele. Quando termina o primeiro tempo, ele é favorecido. Do Aarhus, o maior placar é 1 a 0 para o time da casa, 31% dos jogos. O segundo maior placar é o 0 a 1, 1 a 0 para o Aarhus ou 1 a 1, ou também o 2 a 1, 2 a 1 para o time da casa. Então, a maior quantidade de placares favorece o time da casa, só esse placar que favorece o Aarhus. E se você analisar no contexto, a maior quantidade de placares favorece o time da casa. Esse aqui fica em menor quantidade. 0 a 0 final. O Copenhagen só tem um placar em 0 a 0 final. Todos os outros jogos saíram gols. O Aarhus também só tem um 0 a 0 final. Não tem outro jogo com 0 a 0. Isso mostra que o seu over é bem possível que dê certo. Quando eu falei do over 1,5, leve esse 0 a 0 em consideração. Se o jogo estiver ruim, não força o 2,5 não. Tenta o 1,5 justamente por causa dessa porcentagem. 0 a 0 ao intervalo. Se você fizer o 1,5, deixar para fazer o 1,5 no final do primeiro tempo é melhor para você do que fazer o 2,5. Okay? Então vamos dar uma olhada nas odds da Betfair. A gente vê aqui Copenhagen e Aarhus. Amanhã, 29 de maio, meio-dia. Em primeiro lugar, Lei ao Aarhus. Está meio distante as odds aqui, porque o mercado está com baixa liquidez. Até amanhã, esse mercado vai receber mais dinheiro. O jogo ainda é meio-dia, é um jogo que não tem muita visibilidade, mas até amanhã ele vai ter liquidez. Essa odd vai alterar. Pode ficar sossegado aí. Então ainda vale, Não... fica de olho nessa odd. Se ela subir muito para próximo de 8, aí realmente não vale. É melhor você focar no mercado de gols. Do jeito que está aqui, ainda vale. Principalmente se ela cair para próximo de 6,6. O outro mercado que a gente olhou foi o over 2,5. Ela está começando em 1,5. Quase. Também tem baixa liquidez, mas vai subir isso aqui. Então, se você tiver que esperar até o meio do primeiro tempo, pelo menos, dá uma olhada nessa odd do 1,5 e vê se ela se aproxima de pelo menos 1,30. Eu não acredito que ela suba mais do que 1,30, no meio desse primeiro tempo. Então, realmente, é melhor você focar no 2,5. Aí, esse 2,5 ele continua tendo mais valor de entrada. Se o jogo estiver realmente ruim e você tiver que esperar um pouco mais, comece a olhar para o 1,5, se essa odd começar a se aproximar muito de 1,5. Ok? Então é isso. Resumidamente, leia o Copenhagen. Aliás, leia o Aarhus. Copenhagen é favorito. Leia o Aarhus. Dá uma olhada na odd, se ela vai se ajustar. Ou over 1,5. Se a odd, se o jogo estiver ruim, vamos focar no over 1,5. Então é isso. Muito obrigado. Muito bom domingo para você. Desculpa não ter te liberado uma análise nesse sábado. Se você não pode operar nesse domingo, preciso pedir desculpa, mas eu não consegui liberar uma análise antes. Espero que você consiga pegar o green desse jogo aqui. Se precisar, é só me chamar, é só me procurar aqui. Vou deixar os canais para você conversar comigo, o site do Escola de Trading, a página do Facebook. É só me procurar e eu te atendo assim que possível, se não imediatamente. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo. Abraço.